Estudo do Salmo 1. Os justos e os ímpios. O Salmo 1 revela o contraste entre a atitude do justo e a atitude do ímpio, ou seja, o salmista apresenta a diferença entre a pessoa que teme a Deus, isto é, obedece à sua palavra, e a pessoa que não obedece aos princípios de Deus. O justo ama e medita diariamente na lei do Senhor, enquanto que os ímpios desprezam os conselhos de Deus. Ele não tem prazer na lei do Senhor e, por isso, prefere o caminho da cobiça, malícia, adultério, furto, mentira, das obras da carne. O justo investe tempo e recursos para viver os frutos do Espírito Santo. O Salmo mostra dois caminhos: o caminho de bênção derramado sobre os justos, que meditam na palavra do Senhor, e o outro caminho é de juízo sobre os ímpios, que andam escarnecendo em rebeldia e transgressão à palavra do Senhor. Feliz o homem que teme ao Senhor. No versículo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém do caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista fala que bem-aventurado é o homem que vive longe das atitudes dos ímpios e pecadores. O bem-aventurado, segundo a Bíblia, é a pessoa que desfruta da maravilhosa graça. Ele possui alegria e satisfação nas coisas do Senhor. Por isso, não anda nos conselhos dos ímpios. Estes são os deliberadamente perversos e envolvidos com o mal. Porém, o justo não vive nos conselhos dos ímpios, pois é guiado pela vontade de Deus. O justo não se detém no caminho dos pecadores. Estas pessoas costumeiramente preferem viver no pecado e não se importam com a lei do Senhor. O justo não se assenta na roda dos escarnecedores. Eles debocham e ridicularizam das coisas de Deus. Em paralelo com este versículo, mostra os verbos de envolvimento cada vez maior que a perversidade. Andar, deter e assentar é a progressividade das ações dos que não obedecem à palavra de Deus, ímpios, pecadores e escarnecedores. O prazer do justo é com a lei de Deus. Salmo 1, do versículo 2 e 3, que diz: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O justo tem prazer nas coisas de Deus. A lei do Senhor, que o salmista faz referência, era o Pentateuco, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. A lei do Senhor apontava o caminho da comunhão para com Ele. A palavra meditar no hebraico significa dizer em voz baixa, interpretando falar consigo mesmo. Meditar diariamente na Bíblia é ler com atenção, pensar, refletir e contextualizar com os outros versículos. É concentrar nas Escrituras. No versículo 3 diz: Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O justo é comparado a uma árvore perto de correntes de águas. É aproveitável e valioso para Deus. Jeremias 17:11. Ele é agradável a Deus, é uma árvore frutífera para Deus. O justo será bem sucedido, pois é útil e dedicado ao reino do Senhor, porque está firmado na verdadeira rocha e esperança. A reprovação e o destino dos ímpios. Salmos capítulo 1, do 4 ao 5.
No versículo 4 diz: os ímpios não são assim, são, porém, como as palhas que o vento dispersa. No 5 diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A palha para nada serve, a não ser para ser queimada no fogo. No juízo, o ímpio não conseguirá mais subsistir. É disperso pelo vento, vive em delitos, pecados e sem direção. Jamais poderão permanecer na congregação dos justos, sendo separados o joio e o trigo. Os grãos da palha e os justos para sempre, com Cristo reinarão. O caminho do justo e a ruína dos ímpios. No Salmo 1, versículo 6, que diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A Bíblia relata 2 caminhos. Somente um levará a Deus, já o outro é o caminho de perdição. Jesus é o único caminho que conduz o justo a Deus, que diz no livro de João, capítulo 14, versículo 6. O verbo conhecer tem um sentido de intimidade e pessoal. Jó, capítulo 42, versículo 5. Deus tem intimidade com aquele que busca com inteireza de coração, com sinceridade em sua oração, buscando a palavra do Senhor. Viva cada orientação deste salmo e tenha um futuro próspero. Deixe cada princípio regar seu coração e você será bem mais feliz, será bem-aventurado, para que não seja pego de surpresa ao chegar na presença do Senhor no julgamento final. Olhe bem para você. Se você ainda não é um justo, torne-se agora mesmo. Entregue-se aos caminhos de Deus. Amém?